algumas pessoas utilizam isso para, na verdade, elas omitem, né, doenças prévias para poder conseguir se tratar. E na maioria das vezes acabam tentando urgenciar e aquela coisa toda. Até conversei com uma advogada recentemente sobre essa questão, porque como o juiz ele nunca entende a questão da saúde, ele só entende a urgência. Se a pessoa chega com um relatório lá dizendo que é urgente, ele vai dar liminar. Sim. Normalmente vai cair a dívida para o plano de saúde, mas o plano de saúde pode recorrer, né? E no caso, por exemplo, de um seguro de vida, onde a pessoa ela omitiu uma doença prévia e veio a falecer depois por essa doença, o plano ele consegue, a seguradora no caso, ela consegue não gerar o benefício, se ela descobrir isso? Consegue. Ela consegue, mas ela vai ter que provar também que aquela doença era pré-existente, né? A gente tem uma declaração de saúde, que muitas das vezes são as propostas tradicionais, que o segurado, por exemplo, preenche, né? Ali ele presta conta de todas as informações médicas, inclusive, né? Com seu peso e altura, o IMC, ou coisa do tipo. E a seguradora ela tem um prazo, que é um prazo que pode chegar até 15 dias para aprovar essa proposta, não. E dentro desse prazo, ela faz toda a análise, por exemplo, de risco desse cliente. Claro que se lá na frente ela conseguir provar que esse cliente, por exemplo, esse segurado, ele omitiu as informações e tudo mais, ela vai se negar a pagar o benefício. Mas isso é uma discussão muito ampla, né? Porque muitas das vezes a seguradora ela não consegue provar isso, né? Através, inclusive, de relatórios médicos ou coisa do tipo. Até porque pode ter doenças, por exemplo, que são pré-existentes, mas o próprio proponente não sabia que ela existia, né? Então, assim, é uma discussão ampla com relação a isso. É por isso, Adolfo, que as seguradoras hoje, elas já têm mecanismos, inclusive, de aprovar uma proposta depois que ela obtém o exame de sangue, o exame de urina, né, daquele cliente. Então, ela demora um prazo um pouco maior, de 7 a 10 dias para poder analisar, porque ela já consegue ali descobrir se tem alguma pré-existência ou não e aprovar aquela proposta. Como eu te falei anteriormente, ela burocratiza na entrada para não ter que burocratizar na hora de pagar um benefício, porque senão também é problema para a própria seguradora, né? Eu tive que fazer exame de sangue, inclusive. Quando eu fui fazer a proposta para a mão geral, eles me pediram exame de sangue, me pediram alguns exames a mais, eu não lembro agora o detalhe, mas eu tive que fazer um exame para isso. E ficou travada a proposta enquanto o exame não foi feito. Sim. E isso acontece de fato. E quando você vai fazer a avaliação do indivíduo para poder fazer um seguro de vida para ele, o teu cálculo, o cálculo do benefício, né, no caso, é baseado em quê? Boa pergunta. Várias situações, né? A primeira dela é o seguinte: tem filho na jogada, né? Filho menor. Tem filho, por exemplo, que já definiu qual vai ser a sua faculdade, se vai ser público ou particular. Qual é o custo dessa faculdade? Quem vai arcar é o pai, a mãe, o proponente da pólice, né? Como é que é o padrão de vida hoje dessa família, né? Qual é o valor da despesa fixa hoje desse segurado? Então, são várias perguntas que a gente faz para poder entender a necessidade desse cliente e aí sim ofertar, como eu falei anteriormente, as melhores soluções. Eu costumo dizer o seguinte: isso pode mudar ao longo do tempo, né? A minha necessidade de seguro de vida ela já passou de 1,5 milhão. Na época eu estava com 2 apartamentos, ainda financiado, carro financiado, Matheus entrando na faculdade, meu filho, minha esposa fazendo o curso de instrumentação cirúrgica, porque a gente acabou fazendo a formação tarde, porque constituímos família cedo. Então, assim, e eu era o único provedor do lar. Minha necessidade hoje não é mais de 1,5 milhão. Né? Eu não tenho mais imóveis, por exemplo, para quitar, carro para quitar, meu filho já está formado, minha esposa já está inserida no mercado de trabalho. Então, o que eu costumo dizer é que um especialista que vai te acompanhar, ele precisa a cada ano, digamos assim, entender se houve ou não mudança dentro desse cenário. Mas o cálculo basicamente é feito dentro da despesa que aquele provedor, por exemplo, arca todos os meses. Né? Então, por quanto tempo, né, eu preciso assegurar a minha família diante de uma despesa que eu carrego hoje, seja de 20 mil, de 30 mil reais? Durante quanto tempo? Esse é um cálculo, por exemplo, que a gente precisa fazer técnico para poder estipular o valor de um seguro de vida. Né? Porque senão eu posso chegar para o Adolfo e falar: Adolfo, você hoje vale uma pólice de 1 milhão de reais. Talvez sim, talvez não.
Eu preciso entender o cenário hoje familiar do Adolfo, eu preciso entender se os filhos são menores, eu preciso entender se a escola é particular, eu preciso entender se a esposa trabalha ou não, quais são os projetos do Adolfo, eu preciso entender tudo isso, né, para que a gente possa precificar da forma correta, porque senão a gente pode errar nesse cálculo. Então, são várias situações que compõem o valor de uma apólice de seguro de vida. É por isso que eu sempre sugiro, né, que essa pessoa faça com um especialista, uma pessoa que entende do assunto, que é formada, né, para poder entender exatamente quais são essas nuances e essas, digamos assim, peculiaridades para chegar num valor de apólice de seguro. E essa é uma dúvida pessoal que eu tenho, na verdade, sobre seguro viagem. A galera que vai fazer viagem para o exterior enfim, quer se blindar de acontecer alguma coisa lá e tal. E não sei se a tua empresa trabalha com isso também, não? Também. E uma vez aconteceu uma coisa, eu estava na faculdade, eu muito mal entendia de medicina, que sai de seguro dessas coisas, não pensava nem em pagar isso ainda nessa época. Mas um colega meu viajou para os Estados Unidos, nas férias, né, da faculdade. Já estava lá para o meu 6º, 7º período. E ele foi na praia ele se acidentou, levou um corte na testa e precisou ir para o hospital. E foi uma coisa super simples. Ele não fez seguro, né? Ele foi lá, anestesia local, deu uns pontinhos na testa do cara, voltou para casa, tudo certo. Ele até achou estranho, porque a gente sempre ouviu falar que lá é tudo particular, é tudo pago, né? Não cobraram nada dele. Passa aí uns 2, 3 meses, chega uma cartinha. Ele lá, 6.300 e quantos dólares. Aí o cara falou assim, que isso, cara? Eu só levei uns pontos na testa, não é possível que seja isso tudo. Mas enfim, veio a conta, né? E ele teve que se virar para pagar. A partir daí, eu comecei a me atentar para essas coisas. Eu falei, caramba, nunca imaginei que tinha que fazer um seguro de saúde. Hoje, trabalhando na rede privada, eu vejo que vira e mexe, eu opero alguém que tem um seguro de saúde por conta de viagem. Você acha que isso é mandatório? Você vai viajar para outro país, assim, ou tem algum país que você tem até uma certa tranquilidade de viajar sem seguro? Você teve essa experiência com alguém já, não? Não tive, porque a gente sempre orienta os nossos clientes com relação a isso, né? Quando a gente oferta qualquer produto para o nosso cliente, a gente manda logo na sequência um e-book dizendo todos os serviços que a gente tem disponível para aquele cliente, dentre eles o seguro viagem. E vai junto com a vinheta, né? Exato. Olha, se você não quer passar por uma situação constrangedora de receber uma carta, porque você vai ser atendido, você não vai ficar sem um atendimento lá, obviamente, você precisa fazer um seguro viagem. É um seguro tão barato, é um seguro, por exemplo, hoje que depois da pandemia, principalmente, você consegue incluir a cobertura também para Covid e tudo mais, né? E você tem vários módulos, você pode escolher desde o módulo mais simples, básico, do intermediário até o premium. Então, assim, eu acho que é mandatório, eu acho que não deveria nenhuma pessoa viajar, principalmente para fora do Brasil, né, sem um seguro viagem. Por quê? Porque o custo é irrisório para você fazer um seguro viagem, diante do risco que você pode, muito, muito bem, acontecer um problema, um acidente lá fora e você ser surpreendido com uma fatura em dólar, né, na variação do dólar hoje, e acaba tendo um colapso financeiro quando retorna, porque você já viajou, por exemplo, e praticamente já teve custos, né, e tudo mais com essa viagem. E quando você retorna, você ainda tem que pagar essa fatura. E tem que pagar mesmo, tá? Porque senão tem uma série de complicações aí, tributárias, inclusive. E existe até quanto pode ser um valor de um seguro de viagem desse, por exemplo? Mas varia bastante, né? Varia, por exemplo, do trajeto, varia, por exemplo, do período que você vai ficar, por exemplo, fora, né? Então, assim, tem essas variações que mexem, obviamente, na precificação. Mas, em média, hoje, um seguro viagem não vai custar mais do que 600, 700 reais para você ficar, por exemplo, em Paris, na Europa, durante 5, 6 dias, entende? Então o seguro ele está vinculado aos dias que você vai ficar. Sim, vinculado aos dias e ao trajeto também que você vai fazer. Depende, inclusive, da região que você vai ficar. Ah, tudo isso é levado em consideração na hora de calcular Tudo isso. E o valor coberto, eu acredito também Sim. que seja, né? Sim, porque aí você cobre desde a parte hospitalar, né, até a parte de uma possível internação, uma possível complicação cirúrgica, enfim, coisa desse tipo. Inclusive, a parte de remoção também. Tem a questão do translado também, que está incluso nessa brincadeira toda. Entendi. Eu recentemente operei uma menina que veio dos Estados Unidos para cá, passar férias em Copacabana, ficou uns dias lá, e teve apendicite. E na hora que internou, aí já veio, o plano falou que só cobra até, o plano não, seguro, né? Falou que só cobra até 50 mil. Falei, não vou cobrar 50 mil um apêndice, pô, peraí.
Aí eu fui levantar os custos hospitalares todos, né? Que lá ia ter, eu falei, vai dar quase isso. Porque você precisa converter ainda em dólar. Exatamente. Né? A gente precisa, inclusive, ficar atento na questão desse cálculo também, né? Porque às vezes a gente está focado na moeda brasileira, né? Então tem que estar atento a isso. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.